Cumprimentar as colegas da mesa, Cláudia e Áurea, e agradecer imensamente ao convite da ASP, todo o carinho que sempre todos demonstram na preparação desses encontros, da logística de chegada e de saída. Sei que isso é muito complicado, Parabéns aí pela organização. E a ideia, então, seria nós estarmos discutindo um pouco esse controle do Estado e o papel da psicologia de serviço social. Bom, eu queria deixar claro que eu vou me referir à psicologia na minha palestra porque é a área que eu me sinto legitimada a estar abordando, já que eu sou psicóloga, Então, acho assim, a gente vem percebendo na atualidade, no que diz respeito especialmente às questões relacionadas à família, à infância, à juventude, um amplo processo de judicialização e também de criminalização. Percebemos diversos projetos de lei com clamor por penalizações, várias questões que chegam como questões novos comportamentos e que já nos são apresentados como problemas universais, Então eles meio que já caem no nosso colo, assim como esse é uma questão que é um problema universal, que chegou agora, como por exemplo a gente pode pensar a questão da alienação parental ou do bullying, No bullying, por exemplo, alguns autores dizem que é algo que acontece em 100% das escolas em todo o mundo, Então imagina que generalização, E quando chega, já chega dessa maneira. Então a gente não tem nem muito tempo para pensar bullying, o que é isso, mas essa palavra está em inglês. Não, porque olha, é 100% em todo mundo, E aí assim, a gente já pensa, problema universal, mas nossa, psicologia, a gente tem que estar entendendo justamente a particularidade de cada situação, o que é específico, e isso já chega como um problema universal, como se tivesse uma única maneira de lidar com essa questão no mundo todo. Um outro dado que a gente observa é a ampliação do conceito de violência. Eu acho que o professor Rufiotti vem trabalhando muito essa questão do quanto o conceito de violência acaba sendo ampliado e também perdendo um pouco o que é específico de cada situação. Então, eu acho que um exemplo que o professor Rufiotti traz, que eu acho que fica muito claro para nós entendermos, onde ele diz, olha, uma coisa seria nós pensarmos uma relação conjugal onde aconteceu uma violência, mas o âmago da questão é a relação conjugal. Outra coisa é quando nós transformamos tudo em violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra a criança, aonde o acento está na violência, mas aonde essa violência parece que não interessa, porque nós tratamos tudo como se fosse a mesma coisa, da mesma maneira. Então a gente vai perdendo o que é da ordem do específico. E nessas questões, em todos esses projetos de lei, essas mudanças que vêm acontecendo, nós observamos que muitas justificativas são atribuídas a uma certa psicologia, ou ao entendimento de que a psicologia diria isso ou diria aquilo. Então, vários projetos de lei trazem, não, mas isso é melhor porque segundo a psicologia. Não fica muito claro qual psicologia, qual autor, mas as justificativas estão ali. Nós observamos também uma série de diretrizes, então, que chegam para a atuação dos psicólogos nessas novas técnicas. Então, isso vai se somando, quer dizer, chega rapidamente como um problema universal, e nós precisamos de novas técnicas para lidar com a questão. Mas é como se nós não precisássemos pensar muito. Não, vocês não precisam pensar, já está aqui a técnica pronta, é só vocês aplicarem, seguir o roteiro que está ali, que tudo vai dar certo. Então, assim, eu trouxe até alguns exemplos para a gente pensar. Essa semana eu recebi
o roteiro para os instrutores das oficinas de pais e filhos, né? São aquelas oficinas que acontecem nas varas de família, né? E que estão sendo bem recomendadas, e alguns profissionais da psicologia estão sendo convidados, digamos assim, a atuar nas oficinas, né? E a oficina ela tem todo um roteiro, né? Isso está até disponível na internet, vocês podem ter acesso. E aí me chamou a atenção porque começa assim: boa tarde, meu nome é, aí tem pontinhos, sou voluntário, agradeço a presença de todos na nossa oficina de pais e filhos. E aí tem uma nota que eu achei curiosa, porque diz assim: recomendamos que o instrutor não especifique a sua profissão, apresentando-se apenas como voluntário, para que alguns participantes não se sintam intimidados diante da percepção de estarem sendo analisados, avaliados ou julgados durante a oficina, o que, por exemplo, poderia ocorrer se ele se apresentasse como psicólogo. É curioso, né? Então nós temos que esconder que somos psicólogos, não podemos falar nada, né? Porque isso pode levar a pessoa a achar que está sendo analisada, né? Bom, e aí vem, né, a continuidade. Aí depois nós temos que dizer: vocês foram convidados para a oficina. Bom, tem todo o roteiro que está ali, né? Então a gente observa que essas diretrizes, né, de atuação, elas já chegam assim, prontas, né? Então a gente não precisa nem pensar oficina, que oficina, para que não, tá aqui, segue o roteiro que vai dar tudo certo, só não diz que é psicólogo, né? Tá escrito aqui para ninguém esquecer essa recomendação, né? Bom, eu acho que a Áurea também já abordou isso, mas eu acho que essas questões, né, vão trazendo dúvidas, ou vêm realimentando dúvidas que têm sido recorrentes, né? Quem é esse psicólogo que atua na interface com a justiça? Quais são as nossas atribuições? Quer dizer, cada nova questão, né, que chega suscita essa dúvida, o que é muito bom, né, para a gente poder estar fazendo esse exercício. Quer dizer, eu não posso ter clareza, eu não posso me acomodar que eu sei o que devo fazer, porque sempre vão surgindo novas questões, né, em relação aos instrumentos também que nós vamos utilizar. É um exercício constante, né? É muito bom estar aqui na mesa com a Cláudia, porque nós podemos lembrar que há 20 e muitos anos, para deixar barato, né, Cláudia? Mas há 20 e muitos anos nós já discutimos aqui em São Paulo, né, exatamente essas questões, quais são as atribuições do psicólogo na justiça, né? Isso quando o trabalho estava começando em São Paulo, começando no Rio, né? E essas discussões, elas persistem, elas estão aí, né? Só que eu acho que a gente não pode esquecer que o pressuposto teórico, né, do trabalho dos psicólogos tem que estar no âmbito da psicologia, né? Isso eu não posso me afastar. E nesse sentido, eu entendo que quando nós falamos de uma avaliação psicológica, a avaliação psicológica ela é um termo composto. Eu não posso dizer que é só uma avaliação vários profissionais realizam, mas a avaliação psicológica tem o que é específico justamente da área dos psicólogos, né? Que é diferente de uma investigação forense, né? Uma investigação forense, ela pode ser feita por vários profissionais, não me parece que tenha algo de tão específico como ali na avaliação psicológica, que eu entendo como um termo composto. Bom, nessas novas técnicas, novas propostas, né, de atuação, uma que tem trazido muito debate é o depoimento sem dano, os depoimentos especiais, né? Eles chegam com a proposta de que são técnicas novas, rápidas, pouco dispendiosas, né? E aí é interessante como diversos autores chamam atenção para essa questão do baixo custo, e eficazes, mas para situações que são muito complexas, né? O que já chama atenção, nossa,
uma situação tão complexa e eu tenho essas técnicas que são tão rápidas e eficazes. E aí eu chamo atenção para essas palavras porque eu acho que são qualidades extremamente valorizadas nesse nosso momento contemporâneo, né? Ou nessa modernidade líquida, como diz o Bauman, né? Onde tudo parece que flui muito rápido, né? A gente não consegue pegar, a gente não consegue chegar perto porque já mudou, já é outra coisa, então no sentido de ser tudo muito líquido que ele vai mostrando, né? Por falar nessa contemporaneidade, quer dizer, nós não podemos esquecer que a proposta, né, desses trabalhos, como a de oficinas com tudo pronto, o depoimento sem dano, chegam justamente nesse momento onde nós temos como características marcantes, né, o grande consumo, a pressa, essa tirania do imediato, as metas, né, a pressa e a meta ela está muito junta, nós temos o tempo todo que está cumprindo metas, mas as trocas também são constantes, né, e aí não é à toa que chegam essas novas questões, né. Tudo tem que ser muito prático, uma grande valorização também de dados quantitativos e estatísticos, né? E aí eu acho engraçado como esses problemas universais eles já vêm acompanhados por essas estatísticas, né? Não, olha, nos Estados Unidos isso acontece com tal percentual, né? Então vem sempre a estatística, que nós também não temos tempo de analisar essas estatísticas, né? Tem uma crônica do João Baldo que eu acho falecido João Baldo, muito interessante, que se chama Os Números Não Mentem, né? E que ele vai mostrando um pouco isso, quer dizer, os números não mentem, né? A estatística está ali, o número obtido foi aquele. Agora, como ela foi feita e como ela foi interpretada, essa é uma outra questão, né? Mas a gente não tem tempo para estar analisando isso, então a gente vai reproduzindo essas estatísticas e justificando uma série de questões, né? E também, nesse contexto, muitas vezes, qualquer obstáculo é visto como uma injustiça, né? Então, foi uma injustiça que ocorreu comigo e eu tenho que tomar alguma providência. Em relação, então, aos depoimentos especiais, quer dizer, eu venho desenvolvendo pesquisas sobre esse tema há alguns anos, e aí houve um momento que eu consegui um aporte da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Rio, né? Faz um tempinho, porque agora ninguém ampara pesquisa nenhuma no Rio, né? nem universidade tem amparo, né? Mas isso me permitiu estar viajando pelo Brasil e estar entendendo um pouco como esses depoimentos especiais eram realizados nos diferentes estados. Então, eu pude estar visitando o trabalho tanto no Sul, como no Norte, como no Nordeste, no Sudeste, enfim. E aí eu observei, assim, diversas técnicas, né, com diversas denominações, mas todas no modelo de um depoimento especial, com algumas mudanças, né? O depoimento sem dano, ou que na época eles estavam chamando de redução de danos, a audiência sem trauma, que ocorre em Curitiba, a audiência interprofissional protetiva à vítima, em Brasília, atendimento não vitimizante de criança e adolescente vítima de violência, em São Paulo. Na Paraíba também depois surgiu a escuta móvel, né? Não é automóvel, é escuta móvel, que é realizada dentro de um ônibus, né? Então, é todo aparato dentro de um ônibus. Enfim, né? A gente, eu pude observar assim, uma série de práticas sendo realizadas com algumas diversidades em relação a esse fazer, né, o depoimento especial. Mas todas essas práticas estavam embasadas em justificativas que eram muito semelhantes, né? Então, a justificativa de que se evitaria com esse tipo de prática a repetição e a revitimização das crianças, que se contribuiria com a eficiência e a redução de custos, né? A redução de custos sempre muito presente.
que se empregaria prova nova, moderna e rápida, que se proporcionaria também um ambiente receptivo com profissionais qualificados para a escuta da criança, né? Há também um argumento que com essas técnicas se garante o direito à escuta da criança, se valoriza a palavra da criança, se facilita a produção de provas e as condenações, né? Isso também é muito enfatizado, e aí vem os números mostrando o aumento de condenações, e que se diferencia a verdade da mentira, né? Quando esses argumentos, então, começam a ser divulgados, uma série de autores, então, vem examinando, começa a examinar essa questão e fazem um contraponto, né, mostrando que, olha, muitas vezes há confusão entre o que seria uma escuta psicológica e o que seria uma inquirição, né? E aí, entendendo que escuta psicológica também é um termo composto, né? Então, é uma escuta que tem o que é específico ali da psicologia e que é diferente de uma inquirição. Que também, com essa prática dos depoimentos especiais, né, se quebra o sigilo do atendimento, né? Nós, enquanto psicólogos, não costumamos ter o nosso atendimento gravado, filmado, nossos pacientes não respondem em microfone as perguntas que nós fazemos, né? Então, há toda uma quebra do nosso trabalho. Outro argumento é que se desconsidera outros danos que possam acontecer à criança, né? Porque muitas vezes se diz para aquela criança que, olha, você vai se sentir bem melhor depois desse depoimento, você vai se sentir bem melhor do que depois que você vai falar, né? Acredito que algumas sintam, sim, mas eu acho que nem todas, né? Acho que não dá para gente generalizar, né? Principalmente porque esse depoimento trará consequências, né? E essa consequência pode ser alguém da família preso, detido, a família em dificuldades, né? E isso vai trazer algum tipo de repercussão para essa criança também. Então, eu acho que não dá para a gente dizer que ela vai se sentir melhor sempre, né? Outro argumento é de que nós, na maioria das vezes, quando realizamos esses depoimentos especiais, nós não avaliamos o caso, né? E eu acho que essa é uma questão muito cara à psicologia, a necessidade de nós avaliarmos o caso, né? Houve uma denúncia de abuso, uma denúncia de violência, mas quais foram as circunstâncias, né? Como é que isso se deu, né? O que o chamado, né, agressor, né, tem a dizer a esse respeito, né? Mas isso não ocorre na maioria das vezes quando se emprega o depoimento especial, se ouve a criança, né? Não se utiliza técnicas e referenciais da psicologia e se prioriza a prova criminal e a punição, então, do agressor. Outros argumentos seria que nós transformamos um direito da criança, né, em falar em uma obrigação, né? Nós sacralizamos aí o discurso da criança, né, porque muitas vezes se diz que não há outras provas, e aí também não se procura outras provas, né, porque é mais fácil chamar a criança e fazer com que ela fale alguma coisa, né? Se aumenta o aumento de número de condenações, né, não significa eficiência da técnica, né? Se desconsidera a diferença entre investigações criminais e investigações psicológicas, né? Isso a gente observa muitas vezes nos textos, né? O psicólogo está fazendo investigação, mas espera aí, né? Que tipo de investigação está sendo solicitada ao psicólogo? Uma coisa é investigação psicológica, que também é um termo composto, né? Outra coisa é
investigação, né? Investigação criminal, investigação de outra ordem. Por quê? Porque na inquirição, né, na investigação criminal, o que se prioriza é informações sobre o fato, né, sobre o acontecimento. Então, eu quero saber se aquela pessoa estava de blusa vermelha, se estava de blusa rosa. Né? Essa pergunta muitas vezes é feita à criança, e se a criança diz, não sei, o não sei não é muito bem aceito. Né? Como não sabe? Pensa bem, mas olha, vermelho é isso aqui, né? Rosa é isso aqui. O que você acha? Era vermelho ou era rosa? Né? Porque não sei não é muito bem aceito nesse tipo de trabalho. Né? Na entrevista psicológica, nós não visamos ali estar elucidando coordenadas de tempo, de lugar, né? Houve, não houve, em que momento, como é que foi, não é isso, né? A gente quer entender como é que está a criança ali, né, naquele contexto, frente a essa denúncia, como é que a gente pode estar ali trabalhando, ajudando, entendendo, né, como a criança está vivenciando essa questão, né? Não é o fato concreto que nós vamos estar avaliando ali, né? Então, assim, esses argumentos, né, trazem toda uma discussão também a respeito da diversidade de instrumentos que vem sendo utilizado nessas práticas, né, que nós chamamos de depoimento especial, mas que são práticas que ocorrem de uma forma bem diferenciada, né? Como eu falei aqui, a questão da escuta móvel, né? Escuta móvel é um ônibus, eles estão usando muito na Paraíba, um ônibus então com todo o equipamento para a realização do depoimento especial, e esse ônibus vai até os municípios para colher o depoimento da criança, né? Então, assim, a gente tem que pensar também o que é isso para essa criança, né? Um ônibus que chega no município, que muitas vezes não tem uma pracinha, não tem um cinema, não tem nada, e chega aquele ônibus lá, né, bonitão, chamando a atenção, e ali no ônibus dizem para a criança, você vai falar no microfone ali dentro, olha, né, que impacto que tem isso, né? Como eu observei também algumas técnicas que, se no depoimento sem dano, né, o fone de ouvido fica com o profissional, no depoimento sem trauma, o fone de ouvido ficava com a criança e não com o profissional, né? Então, a pergunta era feita diretamente para a criança. O profissional ficava na sala, mas dizia que ficava na sala para amparar, para tirar alguma dúvida, ou para a criança não ficar sozinha, né? Porque também ficar sozinha ouvindo vozes ali, né, deve ser algo meio estranho, né? Então, assim, as práticas são distintas e nós temos que entender que cada mudança dessas, né, traz também resultados distintos, traz impactos distintos, né? Não é uma pequena mudança, né? São mudanças que precisam ser avaliadas, que precisam ser entendidas aí, qual o impacto disso, né? Algumas salas havia brinquedos, outras salas não, né? Então, as salas com brinquedo, inicialmente muitas começaram com brinquedo, depois os entrevistadores entenderam que o brinquedo atrapalhava, porque a criança ela precisa estar bem posicionada, né? A câmera está aqui em cima, o microfone está aqui,